Novas denúncias gravíssimas, gravíssimas, estão surgindo agora contra o Gabriel Monteiro, vereador pelo Rio de Janeiro, ex-PM, influenciador digital, e que semana passada, já surgiram denúncias no Fantástico relacionadas ao Gabriel Monteiro, tanto no modo como ele usava seus assessores para fazer vídeos no YouTube, ou seja, pegava pessoas, paga com dinheiro do Estado para benefício privado, segundo as denúncias, obviamente, e também denúncias de assédio moral, assédio sexual, e o negócio complicou agora, porque a última reportagem no Fantástico foi mais pesada ainda, e aqui fala de casos gravíssimos de jovens aparecendo para falar de abuso sexual, e a coisa pode complicar bastante para o Gabriel Monteiro, porque ontem o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro decidiu abrir um processo agora para investigar esse caso e talvez possa levar, inclusive, à cassação do mandato do Gabriel Monteiro. Isso aqui relacionado, obviamente, ao cargo dele como vereador, ao exercício do cargo público. Porque ainda há a possibilidade de ele ser processado por crimes, estupro, por exemplo. Nesses casos ele pode inclusive ser preso se vier a ser condenado. Então a situação dele complicou bastante. Semana passada ele passou se defendendo, atacando a Globo, levantando o tom aí, dizendo que a Globo queria destruí-lo, mas a semana agora parece que ele tá mais quietinho. A primeira coisa que eu percebi, vendo esses depoimentos no Fantástico, a não ser que sejam combinados, mas você percebe que tem um certo padrão ali, As jovens escrevem ali um certo comportamento dele, de relação consensual inicialmente, e depois de atos do Gabriel Monteiro durante a relação que levavam as jovens a não querer mais, e ele prosseguia com violência, com ameaças, mostrando a arma. Então há uma certa consistência no que elas dizem. E aí é um elemento que também vale mencionar, porque algumas relataram isso, que era o medo de denunciar o Gabriel Monteiro. Por que elas não foram na delegacia? Afinal de contas, falamos de um policial, um PM agressivo, segundo os relatos, um PM que anda cercado por escolta de outros PMs também, alguém com influência, alguém que tem milhões de seguidores. Então é evidente que nesse cenário a vítima, ou a suposta vítima, se sente numa posição muito fragilizada ao ponto de não sentir que ela vai ser protegida, que ela vai ter seus direitos, preservados, que ela vai ter algum tipo de resposta do Estado, que ela vai ter algum tipo de resposta das autoridades. Aqui a gente tem que pensar que falamos de um caso típico, não apenas do Brasil, mas em outras partes do mundo também, supondo que seja verdade, de autoridades que se veem acima da lei. Então, assim, você tem um cara que, vereador, usa dinheiro público para fazer seus vídeos. Ele é alguém que usa da sua autoridade como policial, talvez para se sentir, impune pelos atos que comete. É claro que a gente tem que esperar as investigações se desenrolarem para a gente poder descobrir o que realmente aconteceu, mas, segundo o vereador Chico Alencar, da Câmara do Rio de Janeiro, segundo ele, denúncias não param de chegar contra o Gabriel Monteiro. E aí a lógica é aquela, A pessoa tem medo, mas quando ela vê uma outra pessoa vindo a público e contando sua experiência, aquilo que passou com ela, e o crime que aconteceu, as outras vítimas também se sentem mais fortalecidas e podem vir a público também se manifestar. Então, eu imagino que se esse é um padrão recorrente daquilo que supostamente o Gabriel Monteiro fazia, praticava, é possível sim que muitas outras vítimas também apareçam para contar sua história. E aí o negócio vai complicando ainda mais para o Gabriel Monteiro. Mais uma vez insisto no ponto, de quem são as pessoas que você acha que te representam, de quem são as pessoas que você escolhe, tanto para acompanhar como influenciador, pessoas que, públicas aqui no YouTube, que estão falando as coisas, quem você escolhe para você ouvir e quem você escolhe para votar também, para te representar, na esfera política. E aí parte um pouquinho também de compreensão, de análise do que eles dizem, de como eles se comportam, aquilo que eles fazem, da mensagem que eles transmitem, e aí, sinceramente, tem que pôr a mão na consciência e pensar um pouco, E pode ser sim que a batata do Gabriel Monteiro continue assando e ele tem que pagar por isso. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Essa é a primeira história do dia. A segunda história que eu quero mencionar com vocês tem a ver com uma reportagem publicada pela agência pública. É uma bela reportagem, completa, bem escrita, é uma grande reportagem mesmo, e a manchete é "A máquina oculta de propaganda do iFood". E aqui o que eles relatam, o que a Clarissa Levi, que escreveu essa reportagem, conta, é como o iFood contratou empresas, agências de publicidade, para sabotar o movimento dos entregadores que estavam buscando direitos
em relação aos aplicativos de entregas. Isso foi coordenado um tempo atrás, vários entregadores começaram a se manifestar, demonstrando, preocupação em relação à exposição durante a pandemia, estavam lá entregando o dia inteiro na rua sem equipamento de proteção, sem que as empresas se preocupassem com isso, também jornadas de trabalho absurdas, o pagamento também que eles recebiam que seria inapropriado. Então os entregadores se mobilizaram, encabeçados por um deles chamado de Galo, que é o Paulo Lima, e eles começaram a fazer barulho na internet, muita gente se manifestou, inclusive me recordo também de um Greg News aqui, no qual ele falou sobre esse caso, e aí eles tiveram visibilidade e começaram a incomodar os aplicativos. E daí o iFood, o que ele fez foi contratar, como diz a reportagem aqui, agências de publicidade para se infiltrar nos movimentos dos entregadores, para se infiltrar nesse movimento e desmobilizar o movimento e sabotar o movimento e tentar, confundir os entregadores para que eles não fizessem ações, coordenadas de greve, de paralisação, para enfrentar os patrões. É chocante você ler a reportagem, vou deixar para você aqui o link, tanto as reportagens sobre o Gabriel Monteiro, vão estar todas aqui, a reportagem do Fantástico também, eu vou pôr essa reportagem da agência pública que fala sobre isso. Leiam porque é assustador. E aqui o que a gente vê, mais uma vez, são casos distintos, mas o que a gente observa é que quem está em posição de poder se sente legitimado para oprimir aqueles que estão em posição mais vulnerável, mais fragilizada. Então a empresa, ela se acha no direito, primeiro, de sabotar o movimento por reivindicação de direitos, por reivindicação de qualidade no trabalho, se sente legitimado para fazer isso, e uso de uma tática que não é nova, não é recente. Basta a gente pensar, por exemplo, como em outros momentos no passado, por exemplo, manifestações legítimas de trabalhadores ou de pessoas indignadas com alguma coisa que vão para as ruas e daí infiltrados, ou seja, pessoas policiais, por exemplo, infiltrados na manifestação, começam a fazer o caos, começam a quebra-quebra, começam a tumultuar para que haja uma repressão violenta contra os manifestantes e assim dispersar os manifestantes. Aconteceu no passado e acontece hoje. Então é um modo que o sistema, os poderosos têm para tentar deslegitimar o movimento legítimo, pacífico, por reivindicação de direitos. Daí o que eles fizeram com o iFood foi basicamente a mesma estratégia, só que usando as redes sociais, e daí pegando infiltrados, pondo nos grupos, nas páginas, nos fóruns, nas redes sociais, para ir aos poucos ali minando, sabotando, confundindo as pessoas. E a tática é muito engenhosa, porque o que eles usavam era o linguajar dos entregadores, eram os termos que eles utilizam, palavras que eles utilizam, eram reivindicações que pareciam legítimas, mas que desmobilizavam as pautas principais do movimento deles. É preocupante porque, como não há transparência nas redes sociais, esses agentes podem fazer isso sem que quem é alvo disso tenha qualquer noção do que está se passando. Então, a pessoa consome esses conteúdos que vão chegando de diferentes fontes, sem saber quem são, e isso causa um ruído, isso causa uma confusão. Esse é um modo como muita gente procede, inclusive grupos políticos também, para desmobilizar a oposição, para confundir a oposição. Basta pensar, por exemplo, durante a campanha do Trump, que é um caso emblemático do uso das redes sociais para ganhos políticos. Uma das táticas empreendidas pela campanha eleitoral do Trump não era apenas convocar o eleitorado do Trump para ir votar, como também era para desmobilizar o eleitorado da oposição, da Hillary Clinton, para não irem votar. Então, eles faziam propagandas direcionadas para essas pessoas para que elas simplesmente achassem que não valia a pena. Por que eu vou votar nessa mulher? Por que eu vou sair da minha casa e até uma urna para votar nessa mulher que não me representa? Então, isso é um uso sistemático das redes sociais, ou para ganhos de um grupo, ou para prejudicar outro grupo, E certamente isso será utilizado também esse ano na campanha eleitoral. Então, resta ficar de olho também, resta ficar, atento às mensagens que chegam na internet, a um modo como a propaganda é direcionada para você. É claro que a gente não está muito preparado para lidar com isso, Então a gente não tem os mecanismos para poder reconhecer o que é falso do que é verdadeiro, para reconhecer, muitas vezes, o que é uma mensagem legítima, do que é ilegítima, o que é uma propaganda, do que é uma mensagem orgânica. A gente não tem esses mecanismos, a gente não sabe lidar com isso, porque é muita informação, o tempo todo chegando, jogada nas nossas fuças, e isso complica bastante a nossa capacidade de filtrar a informação, de fazer uma triagem, de hierarquizar também a informação e reconhecer as coisas. Eu suspeito, eu já li artigos nesse sentido também, que nossa mente humana ela não é capaz de lidar e assimilar tanta informação assim como é aquilo que a gente recebe nas redes sociais o tempo todo. Já falei isso anteriormente, Basta a gente pensar, por exemplo, que durante milênios, a espécie humana vivia em povoados, vivia em pequenas cidades, e o mundo dela era aquilo, era um convívio com, centenas de pessoas, e aquilo ali era o seu universo. E tudo que ela consumia diariamente eram
peças, né, ou eram fragmentos de informações que iam compondo a sua visão de mundo. E de repente a gente tem uma virada, né, a gente tem uma revolução tecnológica, uma revolução da informação que passa a nos fornecer um volume inimaginável de conteúdo e que a gente não consegue assimilar, a gente não consegue, sabe, filtrar mais. Só um caso aqui, né, específico para mencionar para vocês, que a gente sabe, pelo menos, né, que dos anos 80 em diante, ou seja, desde quando surge o PC, o computador pessoal, desde que surge o PC até os nossos dias, foram publicados mais livros num período de, sei lá, 40 anos, do que em toda a história da imprensa desde que o Gutenberg inventou os tipos móveis. Então, sim, em séculos se publicou menos livros do que em 40 anos. E a gente não tem como assimilar isso. O fato é esse, a gente não tem como lidar com esse volume inimaginável de dados, de informações e de conteúdos. E aí que entra um outro aspecto final, só para concluir esse vídeo, que é o modo como as empresas, né, algumas bem intencionadas, mas outras mal intencionadas, utilizam esse volume de dados, muitos fornecidos por nós, de nosso comportamento digital, que é aquilo que se chama de Big Data, né, os grandes dados, pegam esse volume de informações monumentais também e usam essas informações para poder vender coisas pra gente, para poder manipular nossos comportamentos, para manipular nossa percepção da realidade, para nos conduzir em algum sentido. Então a gente está numa situação que é realmente desesperadora, porque a gente está de braços atados, sem saber navegar nesse mundo, sem saber se orientar nesse mundo. E é claro que essas táticas dessas empresas de publicidade, por exemplo, no caso do iFood, são eficazes, porque atacam vulnerabilidades de nossa mente humana, do modo como a gente conhece o mundo, de modo como a gente lida com a informação e com as emoções que as informações nos causam também. Então realmente é preocupante. Mas me diga o que vocês pensam aí. Primeiro sobre as novas denúncias agora contra o Gabriel Monteiro, envolvendo denúncias de abuso sexual. O negócio pode complicar bastante para ele. Além de poder perder o mandato dele como vereador, ele pode vir a parar preso também. Resta aguardar. E segundo caso, sobre essa reportagem da agência pública, leiam porque é pavorosa, é assustadora você pensar que empresas estão contratando agências de publicidade para prejudicar trabalhadores, para desmobilizar os trabalhadores, para que eles não tenham direitos, para que eles não consigam, sabe, conquistar direitos na sua profissão. Então, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Chaui, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita para a nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um dos seus principais livros, ela que já escreveu mais de 30, O que é Ideologia? Ao final da aula, Gessé Souza vai estar conosco para poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Para você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Chaui, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance não. Um encontro como esse a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá.